Olá, olá, bom dia, turma, bom dia, sétimo ano. Tudo bem, gente? Tá chegando a prova, né? A V2 está aí. Então, estou de volta aqui com vocês, professora Michele Carvalho, para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo, tá? Hoje fazendo um apanhado geral da matéria toda, né? Adjunto adnominal, os advérbios, adjunto adverbial, concordância verbal, tá legal? Então, a gente vai fazer uma série de exercícios abordando esses assuntos que vão cair na sua prova, tá? Prepare então o material, seu caderno e vamos acompanhar então a matéria hoje, tá certo? Vou preparar então aqui enquanto você se organiza aí também. Bom, então vamos lá. Texto, né? Sempre vou trazer um texto, como eu te falei. Esse nosso primeiro texto aí, na verdade, é um fragmento, né? Foi retirado, tá? Essa parte aí foi retirada do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Até coloquei aí, né, uma edição que tem várias capas, né? Várias montagens, ilustrações, do nosso querido aí Machado de Assis, tá? Talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas vai falar muito ainda, vai ouvir falar muito ainda, né? E Machado de Assis, ele é um grande, foi, né, um grande literário, tá? Então, nós vamos ler esse trechinho aí. Por quê, gente? Porque essas obras literárias, elas abordam muitos pronomes oblíquos, né? Pronomes que a gente não usa muito no dia a dia, mas que a gente precisa reconhecê-los, tá? Identificá-los, classificá-los, ok? Então eu trouxe esse trecho porque ele está recheado de pronome oblíquo. E a gente vai trabalhar um pouquinho aí relembrando esse pronome, tá? E outras palavras também que estão aí numa posição trazendo para a gente então a classificação aí, para a gente classificar, né, a função sintática dessas palavras, tá? Então vamos ler aqui. Diz assim: outro sim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a exemplificá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, e a boa regra perdia o espírito, que a vida que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama. Pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite, fazia uma grande maldade. E meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara. Então tá aí, né, o personagem do trecho aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá vendo? Relembrando, né? A gente consegue perceber nitidamente que ele está relembrando o quê? De como foi a vida dele, a infância dele, como a mãe o criou, como o pai o tratava, né? Muito bem. Então, a partir dessa contextualização, nós vamos então para a nossa primeira atividade. Então, preste atenção nas atividades, porque elas vão te ajudar, né, a compreender também aquela atividade que vai estar lá na prova, tá? Então preste atenção nos enunciados, leia com calma, ok? Obedecendo pontuação, tá? Para que você consiga então chegar na resposta correta. Então vamos lá. Analise as afirmativas sobre o trecho lido e em seguida assinale a alternativa correta. Ok? Então nós temos aí 4 alternativas. Nós vamos ler e depois a gente vai ver, né? Qual é a correta. Você pode fazer por eliminação, tá? Então me acompanha aí, lê junto comigo. O pronome minha em minha mãe doutrinava-me. Então olha só.
Está se referindo a esse pronome aqui, tá? Ele funciona como pronome adjetivo e adjunto adnominal. Então, ele está afirmando que esse pronome minha funciona como um pronome adjetivo e adjunto adnominal. Está correto ou não? Isso é verdadeiro ou falso? Então, você já vai anotando ao lado para depois você chegar aqui e marcar a sequência correta, tá? Então, vou ler todas, depois eu venho explicando. Na segunda, inclinei-me a atenuá-la. Olha só, o me e o lá estão em negrito, correto? As partes em negrito são pronomes pessoais retos. Ponto. Então, ele também está afirmando isso. Você pensa aí. Se é verdadeiro ou falso, está certo ou errado, tá? Vamos lá. Minha mãe doutrinava-me a seu modo. A parte em negrito, ela tem função de sujeito da oração. Correto, gente? Correto ou não? Ó, minha mãe doutrinava-me a seu modo. Então, anota aí, tá? E a última oração. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoa. Ah, tá. São adjuntos adnominais. O que são adjuntos adnominais? Essa parte aqui, ó, em negrito, tá? E aí, verdadeiro ou falso? O que você acha? Vamos lá? Vamos ver? A primeira. Minha funciona como pronome adjetivo. Vamos ver aqui, ó. Minha mãe está acompanhando, né, o substantivo? Sim. Então tá certo. Agora, ele também funciona como adjunto adnominal? Também, porque o pronome possessivo também funciona aí como adjunto adnominal, né? Ele está aí junto do substantivo mãe. Então, a primeira está correta, ó. Então, pode ser que seja essa aqui, né? Ó, estão corretas apenas a 1 e a 3. Então, a 1 já está aqui. Vamos ver a 3. Minha mãe doutrinava-me a seu modo. A parte em negrito tem função de sujeito da oração. Quem doutrinava-me a seu modo? Minha mãe. Então, correto, né, gente? Muito bem. Corretíssima, tá? Então, a 1 e a 3 é a que estão corretas. Esse me e esse lá não são pronomes pessoais do caso reto, né, gente? São pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então, o que você faz? Puxa uma setinha, escreve, anota, coloca como exemplo, tá? Para não esquecer, ok? Muito bem. E aqui também não são adjuntos adnominais, né? Estão relacionados ao verbo, portanto, estão se referindo aí, inclusive, né, ao tempo, ao momento em que isso acontecia. Não são adjuntos adverbiais, ok? Prontos, vamos para o 2. Assinale a alternativa em que o pronome destacado não está corretamente classificado. Então, você tem algumas frases aí, os pronomes estão em negrito, a classificação já está ao lado. O que você tem que fazer é verificar se a classificação está correta ou não, tá? Então, vamos lá. Fazia-me decorar alguns preceitos e orações. Está dizendo pra gente que o me é um pronome oblíquo. Calma aí, vamos lá. Assim como eu perdoava os meus devedores. Meus aí é possessivo. Vamos ver a letra C. Mas, ao sabor das circunstâncias e lugares, ele está dizendo que o das é uma preposição, tá? E vamos ver a letra D. Dava-me pancadinhas na cara. Ele está dizendo que o na é um pronome demonstrativo. E aí, gente? Nós já vimos que o pronome substitui um nome, né? A gente já falou muito sobre a função do pronome. Já identificamos cada um deles, né? Pronomes possessivos, pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes oblíquos, ou alice, si, consigo, me, mim, comigo. Então, olha lá na letra A, o me tá certinho, né? Pronome oblíquo. Meus devedores, meus, possessivo, tá certo. Das, preposição, muito bem. Não é pronome, é uma preposição, né? Muito bem.
Agora, olha a letra D. Esse na aí, que também é uma preposição, porque é a junção do em, né, mais o a, não pode ser um pronome demonstrativo, é uma preposição, né? Então, essa letra D é a que está incorreta, ou seja, não está corretamente classificado, tá certo? Pessoal, muito cuidado com os enunciados, tá? Na hora da prova, leia com atenção, porque às vezes esse não ou é certo, eles podem confundir, tá bom? Então vamos lá. Número 3. Em Minas Gerais, desde 2004, até apareceu um D aqui, nem precisava, né? Em Minas Gerais, desde 2004, existe a figura da Reserva Particular de Recomposição Ambiental, destinada às áreas degradadas e inspirada na Fazenda Bulcão. Aí ele quer saber o seguinte, essa parte aí que está, ó, sublinhada, tá? O adjunto adverbial destacado indica a ideia de quê? Então, ele é um adjunto adverbial, olha só. Em Minas Gerais, desde 2004, existe o verbo, né? Existe o quê? Existe a figura da reserva, é uma reserva particular, ambiental, destinada às áreas degradadas e inspiradas na fazenda que tem ali perto. Então, ela existe há quanto tempo? Né? Desde 2004. Então, esse adjunto adverbial que indica a circunstância, olha aí, de tempo, tá? Aqui o que acontece? Na hora de montar, o xizinho não a gente desceu aqui, o xizinho não subiu, tá? Então, coloca o x aí no tempo, tá? Lógico, né, gente, que é tempo. Minas Gerais seria o quê? O lugar, entendeu? Então, você põe o xizinho aí no tempo, tá? Desde 2004 que existe essa reserva, então, ok? Muito bem, então não esquece, hein? Escreve aí, tempo, tá? Número 4, vamos lá. Identifique o adjunto adverbial de tempo neste segmento abaixo. Olha aí, outro adjunto adverbial de tempo, só que agora o fragmento também é outro, mudou, né? Vamos ler? Foi cedo que o curitibano inventou um jeito próprio de escrever poesia, com poemas breves, trocadilhos e experimentos visuais. Então, repara, tá falando aí, né, de algum escritor, de algum poeta, né, a partir do momento em que ele começou a escrever, a inventar. Sabemos que ele é curitibano, olha ali, todas as informações estão aí. Ele está pedindo para identificar o adjunto adverbial de tempo. Então, qual é a palavrinha aí que indica, que está relacionada, né, ao verbo? Olha, foi quando? Aqui, ó, só fazer a perguntinha ao verbo, né? Então, você encontra aí a palavra cedo. Cedo aí é o adjunto adverbial de tempo, tá certo? Indicando aí, então, esse adjunto, tá? Muito bem. Vamos para a próxima leitura. Foi algo, né? Uma notícia que saiu na época, tá? Vamos ler para você entender. As queimadas na Amazônia, que tomam conta do noticiário recente porque isso estava acontecendo na época que noticiaram, né? Então, lembra que teve uma época aí, acho, se não me engano, no passado, de queimadas, né? A Amazônia estava pegando fogo e tal. Então, vamos lá. As queimadas na Amazônia, que tomam conta do noticiário recente, são assunto também nas salas de aula. Sim, né? O tempo todo mundo falando, jornal noticiando, televisão, as crianças na escola, todo mundo estava comentando o assunto. Por conta disso, cerca de 40 alunos da Escola da Árvore, lá no Distrito Federal, alunos com idades entre 4 e 11 anos, vieram à Câmara dos Deputados se manifestar. O protesto contra a destruição da floresta e pela proteção ao meio ambiente ocorreu no dia 29 de agosto de 2019, numa quinta-feira, né?
Então, olha aí, vai fazer um ano, né, gente? Hoje em dia, eu tô gravando esse vídeo, dia 27, vocês estarão vendo aí semana na semana que completa um ano, né? Então, beleza, vamos lá. No período que introduz o texto, os verbos eles concordam com. Então, ele quer saber o quê? Olha aqui. Nesse período aqui, né, o iniciozinho, até o ponto, ó, o primeiro período, começa aqui com a letra maiúscula, termina aqui no ponto final, né? Então, a gente tem esse primeiro período aqui. As queimadas na Amazônia que tomam conta do noticiário recente são assunto também nas salas de aula. Ponto. Fechei um período. No período que introduz o texto, os verbos eles concordam com as queimadas na Amazônia, noticiário recente ou salas de aula. Então pega o verbo, vamos pegar o verbo aqui, ó. As queimadas na Amazônia que tomam conta do... O que está tomando conta do noticiário? Aqui, ó. As queimadas, né? Na Amazônia. Muito bem, tá? Então é só você pegar o verbo, faz a perguntinha ao verbo. Que é que tomam conta do noticiário recente? As queimadas na Amazônia. Aí você encontra a resposta, tá? Então, o verbo é a regra, né? A regra geral aí de concordância verbal é que o verbo concorde com o sujeito, tá? O sujeito aqui tá no plural, as queimadas na Amazônia. Então, as queimadas tomam conta, ok? Esse acontecimento aí sobre as queimadas tomam conta, tá? Até aí tudo bem? Tá conseguindo entender, pegar? Então vamos lá, continuando. Na parte, olha a parte que está entre aspas. O protesto contra a destruição da floresta e pela proteção ao meio ambiente ocorreu. Então eu até sublinhei. Ocorreu é o verbo, né? No dia 29 de agosto de 2019, quinta-feira. O emprego do verbo no singular, repara que o verbo ficou no singular, tá vendo? É proibido, é facultativo ou é obrigatório? Volta lá e vê, né? Verbo precisa concordar com quem, gente? Com o sujeito. Então volta no início da oração e vê quem é o sujeito da oração. O protesto. Então, tá certo, tá corretíssimo. É obrigatório que o verbo esteja aí concordando com ele, portanto no singular, tá? Ok? Legal? Então anota aí, coloca aí a oração, escreve, tá? Muito bem. Vamos ver essa aqui. Aí aqui, gente, é a continuidade, ó, do texto, tá? Porque como isso aqui é uma notícia, o texto ele é extenso. O que eu fiz? Eu não peguei todo o texto, eu peguei aquelas partes que nos interessam, tá? Então eu coloquei aqui mais um parágrafo do texto lá das crianças que foram até a Câmara lá manifestar, né? Contra as queimadas, o incêndio, tá? Então vamos ver o que diz nessa parte aqui. A ideia de vir partiu delas. Presta sua atenção. Durante toda a semana, eles trouxeram o tempo todo essa angústia com o que está acontecendo por lá. Muitas estavam angustiadas e até chorosas, explicou o educador Ramon Almeida, que acompanhava o grupo. O tema foi debatido em sala de aula, com a participação de alguns pais de estudantes especialistas em meio ambiente e povos indígenas. É lógico, né, gente? As crianças não foram sozinhas, né? Então, o educador foi, os diretores, né, os pais, ok? Pessoas envolvidas aí com essa questão do meio ambiente, tá? Então, muito bem. Nesse segmento aqui, que eu até destaquei com outra cor, tá vendo? Ó? Muitas estavam angustiadas e até chorosas. O verbo no plural, ele concorda com o pronome muitas, né? Ó, muitas estavam, correto? Até aqui tudo bem, né? Só que esse pronome muitas, ele retoma um substantivo. Qual é o substantivo? Você lembra? E aí? Dá um tempinho para você pensar. Fácil, né? As crianças, muito bem, tá?
Muitas estavam angustiadas. Quem é que foi até lá? A ideia de ir até lá, né? Partiu delas. Olha o que está falando aqui. Então, as crianças. Então, esse muitas estavam angustiadas. Quem estava angustiada? Quem estava chorando? As crianças, tá? Então, ele retoma, né? O pronome muitas retoma aí o substantivo crianças. Ok? Então, viu? Quando a gente lê com atenção, a gente consegue identificar, né? Todas as partes da gramática aí que a gente está estudando, tá? Número 8, vamos lá. De acordo com as regras que normatizam a concordância verbal na oração, olha só, cerca de 1.000 candidatos fizeram a prova do Enem. Então a oração está aí. Cerca de 1.000 candidatos fizeram a prova do Enem. O verbo ele aparece flexionado na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles, né? Muito bem. Então está dizendo que o verbo está flexionado de acordo com eles, com essa pessoa aí. Por quê? Está concordando, esse verbo está concordando com qual palavra ali? 1.000, prova, cerca de ou candidatos. Volta lá na frase, lá no texto, faz a leitura novamente. Cerca de 1.000 candidatos fizeram a prova do Enem. Quem é que fez a prova do Enem? Responde. Candidatos. Então, óbvio, né? O verbo concorda com o sujeito, ok? Então, fizeram, concordando aí com candidatos, tá? Muito bem. Vamos então para o próximo. Observe esses exercícios, tá? Porque na prova é praticamente isso aí que você vai ter que desenvolver, interpretar, reconhecer, identificar, tá? Então, faça mesmo as atividades como revisão. Vamos para o próximo. De acordo com as regras que normatizam a concordância verbal, todas aquelas regrinhas que nós vimos sobre concordância verbal, os Estados Unidos ainda determinam o fluxo da economia mundial. Observa aqui com atenção essa oração. Olha só. Os Estados Unidos ainda determinam o fluxo da economia mundial. Veja bem, qual é o verbo aqui, gente? Determinam, né? Repara que ele está flexionado, ou seja, ó, determinam, tá? Ele também concorda com a terceira pessoa aqui do plural, não é isso? Tá. Esse verbo ele só foi flexionado por quê? Porque ele está considerando a presença do artigo. Qual artigo? Olha aqui, os. Porque ele está considerando o nome do país? Porque ele está considerando o fluxo da economia? Ou porque ele está considerando a palavra estados, que está no plural? Então, de acordo com a regra, com as norminhas, né, com os casos especiais que nós vimos ao longo dos nossos estudos de concordância verbal, o verbo ele só foi flexionado porque considera a presença do artigo. Então, olha só, toda vez que você for escrever o nome de país, né, e esse nome vir acompanhado aí do artigo, então você tem que prestar atenção nele. Se ele estiver no singular, verbo no singular, né? Se ele estiver no plural, tá? E aí ele vai acompanhar, é lógico, o nome do país, tá certo? Se não tivesse nenhum, ficaria o verbo no singular, se não tivesse nenhum artigo aqui, tá? Muito bem, então ficou a letra A, considera a presença do artigo, ok? Vamos para a próxima, tá terminando, calma aí. Abaixo se encontram ambos os enunciados, cujos sujeitos se demarcam de forma idêntica, mas a concordância se efetiva de forma distinta, diferente, né? Então, o sujeito é igual, mas na hora de fazer a concordância verbal é diferente. Bom, partindo desse pressuposto, analise-os explicitando acerca dos pressupostos que os demarcam.
tendo em vista, obviamente, a ocorrência em questão, ou seja, concordância verbal. Então, na verdade, ele quer que você justifique por que uma se escreve de uma forma e a outra de outra forma, tá? Mas é importante essa leitura, viu? Como tem que ler devagar para poder entender o que é para fazer. Então, vamos lá. A maioria dos formandos chegarão com alguns minutos de antecedência. Olha a outra. A maioria dos formandos chegará com alguns minutos de antecedência. A oração está com o verbo aqui, ó, flexionado aí no plural, né? A outra, ó, chegará, se referindo a uma pessoa, não é isso? No singular, no caso, né? E aí? Vamos ver como é que fica? Presta atenção aqui. Se o sujeito for constituído da expressão a maior parte de, a maioria de, como é aqui, ó, a maioria dos, né? Tanto o verbo pode concordar com o núcleo dessas expressões, como o substantivo que as segue. Então, aqui, a maioria dos formandos, então, o que ele fez? Ele pegou o verbo e colocou o quê? Igualmente como núcleo, ó, formandos chegarão. Ele levou todo mundo, ele flexionou, levou plural, né? A maioria dos formandos chegarão, tá? Por quê? Porque essa oração traz a expressão a maioria dos, que é aquele caso especial, né? Aquelas regrinhas que quando há a presença de alguns termos indicando partes de um todo, você pode então utilizar as duas formas dependendo aí do que ele vai considerar, ok? Nesse caso aqui, ele considerou, ele concordou o núcleo. Se o núcleo é formandos, ele colocou sim também no plural, tá certo? Agora a de baixo. Na verdade, não, a de baixo ele conclui, né? Dessa forma, eis a razão do verbo se posicionar de duas formas. Ele pode tanto estar flexionado ou não flexionado, como é o caso aqui da segunda, tá? As duas formas estão corretas, ok? Muito bem. Terminando aqui. Assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada, gente. Errada, né? Está inadequada. Não condiz aí com a norma, com a regra. Vamos lá. Nós temos a letra A. Por quê? Olha só. 10% não fez a inscrição. Repara que é mais de um, né? Então o verbo precisa concordar, ele precisa ser flexionado, tá? Então, quando o sujeito apresenta a expressão numérica de uma porcentagem, o verbo deverá concordar com o valor dessa expressão numérica. Então, o certo seria 10% não fizeram a inscrição. Por quê? Porque é mais de um, né, gente? Tem que ficar no plural, tá? As outras estão corretas, ó. Cerca de 1.000 pessoas estavam na palestra. Fui eu quem pintei, eu pintei, né? Pronome relativo, então você considera o pronome anterior. 30% dos eleitores não sabem votar, então olha só, 30%, o verbo concordando aí, sendo flexionado, porque também é mais de 1%, tá certo? Muito bem. Para finalizar, temos um verdadeiro ou falso aqui rapidinho. Presta atenção aqui comigo. Mais de um jogador foi expulso pelo técnico durante a partida. Então, nessa expressão aqui, o verbo ele permanece no singular, devido constar como sujeito a expressão mais de um. O que você acha? Sim, né? Ele considera, então, esse mais de um aí. Então, o verbo permanece no singular, tá? Jogador foi expulso, certo? 1% da população não concordam com as propostas da campanha eleitoral. Epa, agora foi o contrário, né? 1% e o verbo agora flexionou. E aí, gente? Falso, né? O verbo aqui deveria continuar no singular, acompanhando aqui 1% da população não concorda, né? Então, assim, legal é você reescrever. Reescreva essas orações para você realizar a concordância correta, tá? Pedro ou Bruno será o escolhido para representar a sala durante o evento. Nota-se aqui uma exclusão de um dos sujeitos ora expressos.
razão pela qual o verbo ele permanece no singular. Isso, né? Vai haver uma exclusão, somente um, ou o Pedro ou o Bruno. Então a questão está verdadeira, ok? Muito bem. Então assim a gente termina os nossos exercícios de hoje. Refaça, tá? E realize aí uma ótima prova, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.